Oi, quando a gente fala em segurança e saúde no trabalho, a famosa SST, o que costuma vir na cabeça? Talvez procedimentos, equipamentos de proteção, um monte de papelada, mas a verdade é que, por trás de tudo isso, existe um universo complexo de responsabilidades. Responsabilidades que podem, literalmente, definir o futuro de uma empresa e a carreira de um profissional. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Um acidente de trabalho é só azar, uma fatalidade? Ou será que ele é, na maioria das vezes, a ponta de um iceberg, o resultado visível de uma falha de gestão que estava ali, acontecendo o tempo todo? A gente vai ver que, para a lei, a resposta para essa pergunta é bem clara. E aqui está a chave de tudo. O foco da lei não é o acidente em si. O que gera consequências, o que é punido, são as causas que levaram até ele. A omissão de quem viu o risco e não fez nada, a negligência de quem não seguiu os procedimentos e, principalmente, a decisão técnica errada, mal fundamentada, que abriu a porta para o desastre. É sobre a causa, não sobre a consequência. Bom, nosso caminho hoje vai ser este aqui. Primeiro vamos passar pelas 3 esferas de responsabilidade. A administrativa, que é o dia a dia da fiscalização. A civil, que trata da reparação do dano. E a criminal, o nível mais grave. E no final, a gente vai amarrar tudo isso, entendendo a SST como uma defesa estratégica. Vamos lá! Começando pela esfera administrativa. Pensa nela como a primeira camada, a mais comum no dia a dia das empresas. É aqui que o Estado entra em campo para fiscalizar, para ver de perto se as regras do jogo estão sendo cumpridas. E quem faz essa fiscalização? A Auditoria Fiscal do Trabalho. O trabalho deles é bem direto, verificar se as normas regulamentadoras, as NRs, estão sendo aplicadas. Mas olha, não é só chegar e pedir para ver os documentos. O fiscal vai para o ambiente de trabalho real. Ele quer ver a coerência entre o que está no papel e o que acontece de verdade. E com base no que ele encontra, ele tem poder. Poder para notificar, para multar e, em casos mais sérios, para embargar uma obra ou interditar uma empresa inteira. E essa autoridade toda não vem do nada, claro, ela está escrita na lei. A nossa CLT tem um capítulo inteiro dedicado só à segurança e medicina do trabalho e deixa bem claro que é dever do Estado fiscalizar. Ou seja, cumprir as normas não é uma sugestão, é uma obrigação. E quando essa obrigação não é cumprida, as consequências aparecem e elas doem, principalmente no bolso. O auto de infração vira uma multa. A notificação dá um prazo para corrigir um problema, senão vem multa também. E aí temos os mais graves, o embargo de uma obra ou a interdição de um estabelecimento simplesmente para uma operação. Cada uma dessas fatias aí significa prejuízo. E isso nos leva a um ponto que, olha, é crucial entender. Não adianta ter o programa de riscos mais bonito do mundo guardado na gaveta. O auditor fiscal quer ver a coerência. O risco que existe na prática está sendo gerenciado como diz o documento? A gestão planejada está acontecendo de fato? É essa conexão entre o papel e a realidade que importa. E para fechar essa parte, um artigo da CLT que resume tudo. Se um fiscal encontra uma situação de risco grave e iminente, ele pode interditar o local na hora. A lei está dizendo com todas as letras que a proteção da vida e da saúde vem sempre em primeiro lugar, antes de qualquer meta de produção. Não há negociação. Certo. Agora a gente sobe um degrau e entra na esfera civil. Se na administrativa a conversa era com o Estado, aqui o foco muda completamente. Aqui, a gente está falando da consequência direta de um dano causado a uma pessoa. O objetivo é um só, reparar esse dano. A base para isso está lá no Código Civil. A lógica é bem simples e direta. Se por uma ação, ou até por uma omissão, com negligência, alguém causa um dano a outra pessoa, essa pessoa ou empresa cometeu um ato ilícito. E quem comete um ato ilícito tem a obrigação de reparar o prejuízo que causou. Simples assim. E essa reparação, essa indenização pode vir de várias formas. Temos os danos materiais, que cobrem os gastos concretos, como remédios, tratamentos ou o salário que a pessoa deixou de ganhar. Temos os danos morais, que são uma tentativa de compensar o sofrimento, a dor, a angústia. E ainda os danos estéticos, que se referem a marcas permanentes, como uma cicatriz ou uma deformidade. O custo disso tudo pode ser gigantesco. E agora atenção a um ponto que muita gente esquece, a tal da ação regressiva do INSS. Funciona assim, acontece um acidente por culpa da empresa. O INSS, que é o Seguro Social, vai lá e paga os benefícios para o trabalhador, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Só que a história não acaba aí. Depois, o INSS pode, e cada vez mais tem feito isso, entrar na justiça contra a empresa para cobrar de volta cada centavo que gastou. E o detalhe mais importante é,
Essa cobrança do INSS não substitui as outras. Ela se soma. Então, imagina um cenário. A empresa pode ter que pagar a multa da fiscalização, a indenização para o trabalhador e ainda ter que devolver todo o dinheiro dos benefícios para o INSS. Uma única falha pode gerar uma bola de neve financeira. Bom, agora a gente chega na esfera mais grave, a mais pesada de todas, a esfera criminal. Aqui, a conversa muda de tom. A falha de gestão foi tão séria, a negligência foi tão grande, que a situação deixa de ser um problema administrativo ou civil e vira um crime. Um crime previsto no Código Penal. A base legal está toda aí. O Código Penal tem artigos específicos, desde o ato de simplesmente expor alguém a um perigo real e iminente, que já é crime, até, claro, os crimes de lesão corporal e homicídio, quando eles acontecem por causa de uma falha de segurança. A própria Constituição Federal entra na história, garantindo o direito a um meio ambiente de trabalho seguro e equilibrado. Para entender a responsabilidade criminal, a gente precisa separar duas palavras: dolo e culpa. Dolo é quando existe a intenção de causar o resultado. A pessoa queria machucar, queria matar. Já a culpa, que é o que a gente vê na esmagadora maioria dos casos de SST, é quando não existe essa intenção, mas o acidente acontece por negligência, por imprudência ou por imperícia de alguém. E essa é, talvez, a frase mais importante sobre a esfera criminal. Para que um gestor ou um técnico responda por um crime de lesão corporal ou homicídio culposo, não precisa ser provado que ele queria que aquilo acontecesse. Basta provar que a sua negligência na gestão do risco foi o que causou a tragédia. A falta de intenção não serve como desculpa. Isso nos leva a uma reflexão muito séria. No mundo da SST, o silêncio de quem tem o conhecimento técnico pode ser fatal. Saber de um risco grave, não documentar, não alertar a chefia, não insistir em medidas de controle, esse silêncio, num processo, pode ser interpretado como omissão, e essa omissão pode virar uma prova de responsabilidade criminal. Ok, depois de passar por essas três esferas, fica bem claro que SST não é só um departamento que cuida de EPIs, né? A segurança e saúde no trabalho é, na verdade, uma função estratégica que protege a empresa em todos os níveis. Então, o que a gente aprendeu? Primeiro, que a SST se conecta com todo o mundo jurídico. Segundo, que a melhor defesa, seja qual for a esfera, é uma gestão de riscos bem feita, técnica e consistente. E terceiro, que uma atuação focada na prevenção e bem documentada é o que no fim das contas protege todo mundo: o trabalhador, o profissional de SST, o gestor e a própria empresa. E aqui, a mensagem final, a ideia que precisa ficar gravada. Uma boa gestão de SST não tem como objetivo mágico eliminar todos os riscos. Isso é impossível em muitas atividades. O verdadeiro objetivo, o objetivo real, é eliminar a irresponsabilidade na forma como a gente lida com esses riscos. E para encerrar, fica a pergunta para reflexão. Na organização onde cada um atua, a SST ainda é vista só como um centro de custo, uma despesa obrigatória? Ou ela já é entendida como o que realmente é? Um pilar estratégico que protege as pessoas, a reputação e o futuro do negócio? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o valor que uma empresa dá à vida.